Glória a Deus. A paz do Senhor para todos os amigos, irmãos. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui, reunidos, unidos e reunidos para trazermos aqui mais uma lição da Palavra de Deus para nossas vidas. Essa lição de hoje é a lição 7, né? Ela foi aplicada dia 14 de agosto de 2022, foi justamente o Dia dos Pais. Parabéns a todos os pais, que Deus abençoe a todos vocês que têm criado seus filhos aí na disciplina, na doutrina do Senhor. Esta lição de hoje ela tem por título A Sutileza da Relativização da Bíblia. O que é relativização? É o mesmo que desconstruir um fundamento já posto, né? É o mesmo que você pegar algo que já vem desde o início, trazendo uma doutrina, algo sólido, e você querer dissolver ou desconstruir tudo aquilo que já foi ensinado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos aprender aqui sobre a sutileza, né, desta desconstrução. O inimigo, é claro que ele não vai aparecer mostrando tudo que ele quer fazer, mas ele vem trazendo algo disfarçadamente, mostrando como se estivesse fazendo a coisa certa, mas que na verdade é algo sutil, que ele vem trazendo, implantando aos poucos, até que um dia o povo possa estar acompanhando aquele raciocínio de desconstrução sem que perceba, né? Nós temos aqui por textuário, segunda carta aos Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que vai nos dizer desta forma: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir é mesmo que corrigir, né? De repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Veja só, amados, toda escritura divinamente. Por que aqui o apóstolo Paulo ele faz questão de falar toda a escritura divinamente inspirada? Porque tem livros que são escrituras, é claro, porém não é divina. Não é a escritura divinamente, mas quando ele se trata que toda a escritura divinamente, ele está falando da Bíblia Sagrada, ok? Que é inspirada. Porque se você for ler um livro, a escrita daquele livro pode trazer uma lição até boa, mas aquele livro pode não ser inspirado por Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele faz questão de colocar na frente de inspirada, ele coloca toda escritura divinamente, né? Antes do inspirado ele coloca divinamente, porque tem escritura, como eu já te falei, não é divino, não é algo de Deus, não é palavra de Deus. Então toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ok? A verdade prática vai nos dizer a Bíblia é a inspirada, ok? A inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la, não podemos desconstruí-la. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual o objetivo desta lição, né? Os objetivos aqui são 4 objetivos que nós vamos estudar. Primeiro,
destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia, certo? Então nós vamos destacar aqui os desconstrucionistas, né, aqueles que desconstroem. E segundo, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. Terceiro, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. E quarto e último, afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Por isso que jamais devemos desconstruir, jamais devemos relativizar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe é uma leitura bem pequena, só apenas 4 versículos, que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17. Todos vocês que estão aí nos ouvindo, que estão aqui, né, aprendendo juntamente comigo, e eu também aprendo com vocês, sejam todos bem-vindos. Eu creio que nós temos aqui várias coisas boas para estarmos aprendendo juntos aqui, né? Diz assim o versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a escritura, que é o mesmo do texto áureo, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é para isso que serve a profecia, é para isso que serve a escritura divinamente inspirada por Deus. Ela é proveitosa, né, para ensinar, que nós possamos estar com o ouvido atento a aprender, para redarguir, certo? Que é o mesmo que repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A introdução, amados, aqui, vamos ler aqui a introdução, que nos diz assim: não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas às vezes, seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes monumentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Olha só que absurdo, né? Tem pessoas que acham que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada. Nessas questões, né, sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Eu posso dizer que é um nécio, né? É um nécio, a pessoa que pensa assim da palavra de Deus. Porque se falando da palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Lá no livro de João, capítulo 1, vai nos dizer que no princípio era o verbo, que era a palavra. O verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra é Deus. Então, quando a pessoa vem desconstruindo esses valores,
fazendo com que ela seja desacreditada, né? E falando que ela está atrasada, que precisa ser atualizada. Isso é um nécio, mexendo com as coisas, a qual é a própria boca de Deus, que é a palavra do Senhor. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é muito perigoso quando se trata de uma desconstrução da palavra de Deus, né? Querendo desconstruir a palavra de Deus, né? Querendo tirar aquilo que Deus falou, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vamos ver no decorrer desta lição. Amados, aqui nós temos algumas informações acerca da Bíblia. Países que proíbem a Bíblia, né? Nós temos aqui, puxado aqui do site, né? transmundial.org.br, a Coreia do Norte, Afeganistão, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Arábia Saudita, Maldivas, China, Vietnã, Uzbequistão, Turcomenistão, Turquia, Catar, Tajiquistão, Cazaquistão, Butã, Omã. Estes são os países que proíbem a Bíblia, né? Nós devemos agradecer a Deus porque em nosso país nós temos liberdade de expressão, louvado seja o nome do Senhor, e podemos usar a Bíblia. Ouça isso no nome de Jesus. Temos aqui algumas informações acerca da Bíblia, né? Temos aqui o índice de tradução. Primeiro, dados da Wycliffe Global Alliance apontam que até 2020, 698 línguas tinham o livro sagrado completo traduzido. Segundo, das 7.360 línguas no mundo, apenas 3.415 têm alguma parte das escrituras traduzida, né? Total ou parcialmente. Muito pouco, né? Menos da metade ainda de alguns países aí que tem as escrituras traduzidas na sua língua. E terceiro, as outras 3.945 línguas sem escrituras englobam uma população estimada de 255 milhões de pessoas. A maior parte delas está na Ásia, né, continente, com 836 línguas sem conteúdo bíblico traduzido, totalizando aí 141 milhões de pessoas. Então tem muita gente ainda que não alcançaram a palavra de Deus. Tem muita gente ainda que não tem acesso à escritura na sua linguagem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos orar para que Deus envie pessoas para traduzir as escrituras na linguagem deles, para que eles tenham alcance também a palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, né? Na verdade, a seara é grande, porém são poucos os ceifeiros, né? Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui algumas informações acerca da Bíblia, né? Deputados que aprovam lei a favor da Bíblia. A Câmara dos Deputados, por exemplo, aprovou em 4 de maio de 2022 a urgência do projeto que proíbe fazer alterações na Bíblia. Agora, a proposta pode ser votada em plenário, sem passar pelas comissões, né? A urgência foi aprovada em 358 votos a favor e 32 só contra. Então, temos aí a possibilidade de estarmos aí com esse direito de propagar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, de continuar, né? Porque eles querem proibir, né? Eles querem fazer alterações na Bíblia, mas aqui, graças a Deus, que estamos ganhando com 358 votos a favor que não se faça alterações, né? Então, segundo o projeto, o PL, né? Projeto de Lei 4.606 de 2019, o texto diz o seguinte: fica vedada qualquer alteração, edição ou adição aos textos da Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento em seus capítulos ou versículos,
sendo garantida a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Vamos aqui ao primeiro tópico desta lição, né? Louvado seja o nome do Senhor. E subtópico 1, a Bíblia e o espírito desta era, a desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução, né? São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade. Nessa sociedade contemporânea também, denominado de pós-moderno. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto, né, de valores éticos, morais e espirituais. Você vai ver em Romanos, capítulo 12, versículo 2, né? Louvado seja o nome do Senhor, que fala que nós não devemos nos conformar com este mundo. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras, né? Como está escrito lá em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Vamos aqui para aqui o comentário aqui do primeiro tópico, né? Primeiro, a pós-modernidade está sendo marcado pelo aumento do antropocentrismo, o homem centro de tudo, e o materialismo. Esses movimentos afrontam diretamente a vontade de Deus e a sua palavra. Em vez de ser cristocêntrico, amados, em vez de colocar Cristo no centro, no meio, né, de tudo, eles querem colocar o homem, né, o antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo, e o materialismo. Então, o povo está caminhando a passos largos para a perdição e não estão percebendo. Eles estão colocando o homem em primeiro lugar e por aí a gente vê muitas bajulações, muitas idolatrias, idolatrando o próprio homem e por aí se vai. Isto é um perigo. Nós temos que colocar Cristo no centro, né? A mensagem das Escrituras tem que ser cristocêntrico e não antropocentrismo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E segundo, expressões tais como a era do vazio, pós-verdade, o fim da certeza, a cultura líquida ou desconstrução são as marcas do chamado pós-modernismo. Terceiro, de acordo com a Bíblia, isso é resultado da ação do espírito do anticristo, que já está no mundo, né? Conforme diz lá em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3. E a operação do mistério da iniquidade, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para o segundo subtópico do primeiro tópico, né? O relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético, moral, vem se insurgindo na sociedade de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa,
né? Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre valores, dentre vários outros, né? A Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Então, ele não põe a Bíblia como em primeiro lugar, mas sim é mais um ponto entre vários outros que que nós vamos ver isso lá em Hebreus capítulo 13, né, versículo 8. Então, querida, é preocupante como esse povo, como esse mundo vem trazendo, né, colocando no meio da igreja, no meio do povo de Deus, algo que muitos que não tiverem preparado, que não procurarem crescer na graça e no conhecimento, possa ser que eles se confundam com essas coisas e acabam passando para o lado dessas pessoas que andam desconstruindo os valores, a palavra de Deus, os fundamentos que desde o princípio foi pregado, como o próprio Paulo fala para Timóteo, para ele permanecer naquilo que aprendeu, e muitas pessoas estão saindo daquilo que aprendeu para seguir essas doutrinas de demônios. Ouça isso no nome de Jesus. Então, essa explicação aqui do segundo tópico, né, subtópico, o relativismo, tem aqui fé e incredulidade. O que é relativismo? Relativismo é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, acreditando que existem outros tipos de verdade. Veja só. Segundo, de acordo com a Bíblia, existem pessoas que são como a onda do mar. Isso você vai ver lá em Tiago capítulo 1, versículo 6, né? Duvidosas e sem firmeza, como as ondas do mar, não é isso? Terceiro, desde a época do apóstolo Paulo, muitos ventos de doutrinas, Efésios 4,14, levam as pessoas a duvidarem das verdades da Bíblia. E quarto, os filhos de Deus precisam crer e amadurecer para não serem vítimas do relativismo, conforme diz Romanos 1, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a sinopse, né, deste primeiro tópico. O espírito desta era contribui, olha só, para a desconstrução e relativização da Bíblia. Misericórdia. Então devemos tomar muito cuidado com o espírito desta era, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o segundo tópico, né? O segundo tópico nos diz assim: a Bíblia e o politicamente correto. A criação de uma narrativa. Destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo. Olha a pergunta aqui. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo capítulo 11, versículo 3. Essa pergunta, amado, do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não trata-se de uma narrativa ardilosamente construída como o fim com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por isso, o novo modelo está correto. Tipo, se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia. Isso para ele está correto, né? Fazer a leitura da Bíblia em espaços públicos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ver algo também, algumas referências em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Então, você vê que eles estão desconstruindo, né? E levando as pessoas
a proibir o aborto, a leitura da Bíblia. Eles estão querendo fazer isto, né? Como tipo já foi tirado das escolas, agora querem tirar dos espaços públicos, né? Para a pessoa não divulgar, não pregar a palavra de Deus. Isto é terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vejamos aqui, nós devemos tomar muito cuidado com a inversão de valores, né? A criação de uma narrativa. Vamos aqui para um comentário breve aqui. Primeiro, infelizmente no Brasil, muitos grupos na sociedade querem interpretar a Bíblia de acordo com os seus interesses. E segundo, visando não serem confrontados pela Bíblia, muitos líderes de movimentos e formadores de opiniões adotaram a expressão do politicamente correto, visando não serem vítimas de ofensas por parte dos conservadores ou dos religiosos. Terceiro, Paulo ensina acerca dos insubmissos e insubordinados, Tito, capítulo 1, versículo 9 e 10. E devemos ter firmeza quanto à verdade. Nós não devemos jamais, o que desde o início foi ensinado, a palavra de Deus, ela é a única, inerrante, certo? É digna de toda aceitação. Não devemos jamais desacreditá-la daquilo que Deus tem falado já desde o início, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o segundo subtópico, né? A criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada está sujeita à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente de ser execrado e até mesmo punido é a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a perfeita, transformando-se numa contracultura, conforme está em Mateus 10, versículo 22. No mundo todo vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Temos visto aí sites, canais sendo banidos quando se trata de assuntos evangélicos. Muitos estão sendo banidos, censurados, quando se fala de Cristo, quando se fala da cruz, quando se fala da palavra de Deus. Então, são coisas que eles estão querendo tirar, banir, mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para nós não termos este direito de divulgar a palavra de Deus impedido, que nós possamos estar com esse direito de falar de Cristo, de mostrar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Infelizmente, amados, aqui nós devemos tomar muito cuidado com essas inversões de valores. Infelizmente, de grandes mídias e sistemas de comunicação detêm o controle da veiculação das opiniões e informações. Segundo, os detentores das grandes mídias não têm a revelação da perfeita vontade de Deus e estão acusando os conservadores de serem legalistas, apegados às leis da religião, e radicais. Terceiro, a Bíblia já advertia desde o Antigo Testamento acerca da inversão de valores. Por isso falou a Isaías dizendo: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luzes trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargos. Como eu já citei da Isaías, capítulo 5, versículo 20. Então, ai daqueles que fazem isso. Então, isso já foi profetizado desde o livro de Isaías. Nós sabemos que isso aí iria acontecer. E está acontecendo, infelizmente, nós estamos vendo isso aí acontecendo hoje em dia. Vamos aqui para a sinopse
do segundo tópico, né? Há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós estamos aqui caminhando já para o terceiro tópico e eu quero ler aqui, terceiro tópico, a Bíblia e o outro Evangelho. A nova metodologia. Né? Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua. Dentro dessa nova configuração cultural, surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante, dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. Isso é um absurdo, né? Quer dizer que o leitor é quem está lendo a Bíblia, ele tem o direito de interpretar da maneira que ele queira interpretar, certo ou errado, para ele está certo. E o autor, que é Deus, para ele não interessa. Vejam só, para eles não interessa. Veja que coisa que está acontecendo. E isto nós temos visto, né, por longos tempos aí, já está se cumprindo, onde o leitor ele pode fazer as mudanças do texto que ele bem entender. E o leitor, aqui para eles, não tem importância nenhuma. Aliás, o autor não tem importância nenhuma, só o leitor, né, que está lendo pode fazer o que eles bem entenderem. Isto é um absurdo. Eu quero dizer que vão arcar com prejuízos drásticos, porque Deus não se deixa escarnecer. A palavra de Deus, ela não muda, ela é ontem, hoje e eternamente, certo? E ai daqueles que fazem essas mudanças, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui a sinopse do terceiro tópico. O outro evangelho promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias e modismo, né? Então as pessoas estão fazendo com que a palavra de Deus não tenha mais aquele valor merecido. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos tomar muito cuidado. Está no fim. A Bíblia diz que ao se aproximar o fim, tudo isso iria acontecer. Olha o que disse Paulo, veja só. Em Gálatas 1, versículo 8. O que ele, Paulo, né, ou qualquer outro apóstolo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, veja só, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, certo? Então nós devemos, amados, tomar muito cuidado e conhecer a palavra de Deus, porque se mesmo um evangelho ou qualquer pessoa pregar um outro evangelho, além do que já foi pregado, seja anátema, certo? Não dê crédito, porque são coisas diabólicas. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui para o quarto tópico. O quarto tópico vem trazendo aqui sobre a Bíblia sempre atual
palavra de Deus. Vejam só, a revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade, né? Conforme está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 21. Deus se revelou através das páginas da Bíblia, segundo Carta aos Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar, vejam só, ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada à vista como uma heresia. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Né? Você pode ver isso lá em Isaías 59, versículo 1 ao 4. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, certo? Na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônio. Né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, é muito sério o que nós estamos aqui vendo e o que eu quero aqui trazer para vocês, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia, ela sempre atual palavra de Deus. Jamais ela pode ser mudada. Revelada por Deus. Vamos ver aqui. Primeiro, a Bíblia adverte quanto aos falsos profetas, lá em Mateus 24 e 11, né? Contra os espíritos enganadores, apóstatas e doutrinas de demônio, 1 Timóteo 4, versículo 1. Segundo, o verdadeiro ensino bíblico é aquele que afirma que não existe outro evangelho, né? Conforme nós vimos agora, Gálatas 1, versículo 8, que toda a escritura é divinamente inspirada, porque toda a escritura divinamente é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16 foi o textuário que nós lemos. Homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo, está escrito lá em 2 Pedro 1, 21. E que em Deus não há sombra de variação, Tiago 1,17. Disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Certo? Marcos 13, versículo 31. Então, passa-se o céu, passa-se a terra, mas a palavra de Deus continua a mesma, não tem mudança, certo? Por isso nós devemos obedecê-la, devemos cada dia ter em mente que a palavra de Deus não tem mudança, não passa por variação, ela continua com o mesmo ensinamento. Hoje em dia pessoas falam, não, mas hoje está tudo moderno, hoje nós temos que acompanhar a modernidade. Não, Deus não fica velho, Deus não muda a sua palavra de maneira nenhuma, continua a mesma. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o segundo subtópico, estamos já caminhando para o fim. E, portanto, nós queremos ser breve aqui. Segundo subtópico do quarto tópico, inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada, né? Paulo, o apóstolo, disse que toda a escritura é inspirada por Deus, conforme nós já vimos lá em 2 Timóteo 3,16. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina, certo? E as outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe nenhum outro livro igual à Bíblia. Não existe. Ela é inspirada por Deus e, portanto, deve ser respeitada, deve ser acreditada. Paulo fala que o Evangelho é digno de toda aceitação, né? Então, ele é digno de toda aceitação e jamais devemos
mudá-la. Primeiro, a Bíblia é a única obra literária do mundo que foi composta da seguinte forma: cerca de 40 homens que viveram em épocas diferentes, em classes sociais também diferentes, reis, doutores, camponeses e pescadores, entre um espaço de tempo de 1500 anos, sem se conhecerem, nem se falarem, né? Escreveram sobre o mesmo Deus e a mesma fé. 66 livros, né? 1189 capítulos, 31 mil versículos e 3 milhões de letras sem discordarem em nada. Então eles foram todos unidos, inspirados por Deus, e nenhum discordou do outro o que estavam escrevendo. Segundo, aliás, nenhum outro povo conseguiu escrever tal obra. Isto só foi possível porque homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus, conforme nós já vimos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o 21. Vamos aqui para a sinopse, né, do quarto tópico. A Bíblia é a palavra de Deus porque foi revelada e inspirada por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A conclusão: existe aproximadamente 6 bilhões de pessoas no mundo que não acreditam na Bíblia. Devemos ter ciência disso. Firmeza e bom ânimo, pois Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16 e 33. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem um grande número ainda, 6 bilhões, né, de pessoas que ainda não acreditam na Bíblia. E a Bíblia diz que o fim virá quando todos forem pregados, aí virá o fim. Esses que não acreditam, de repente, já têm sido pregados. Então, eu acredito que, por se multiplicarem aí as facilidades através das redes sociais, da divulgação da palavra de Deus, acredito que já estão, a maioria já, quase todos, já evangelizado, então não resta muito tempo mais para Jesus voltar a arrebatar a sua igreja, pois a mensagem dos últimos dias nós devemos estar muito atento e falando mais sobre o arrebatamento da igreja, né? É outra coisa também que não vai cair por terra. Nenhuma das palavras de Deus nunca caiu por terra nem irá cair. Então nós temos o dever de acreditar e esperar o grande dia do Senhor. Então nós devemos, amados, cada dia estar buscando esse conhecimento, estar acreditando na palavra de Deus, porque o fim vem e já está próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui terminando mais esta aula e em breve nós estaremos aqui com mais uma lição maravilhosa para o nosso aprendizado. E fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até lá, se não houver arrebatamento, nós estaremos aqui de volta trazendo mais uma porção da palavra de Deus. Vamos em frente, buscando o conhecimento, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, diz a Bíblia lá em Oséias, né? Então jamais devemos parar de ler, de aprender e de praticá-la, né?